Eles nada aprenderam, nada esqueceram. Eles vão dobrar a aposta. Ou será que tentam enxergar aquilo que querem só quando interessa? A velha mídia, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, decidiu que Trump é sim um nazista, e assim como ele, o Elon Musk, né? Que por sinal nasceu na África, né? Na África do Sul. Conta um pouco pra gente, Consta, o que você achou desta cerimônia e da reação da velha mídia, depois a gente entra no mérito do discurso do Trump e das ordens executivas que ele assinou. Bom, eu achei o discurso muito firme e sem grandes surpresas em relação ao que ele vinha anunciando. Agora, a reação da imprensa, da velha mídia, também é sem surpresas. O Elon Musk se empolgou numa hora que ele subiu no palco, visivelmente sob entusiasmo, aliás, foi parte do discurso dele, o otimismo que caracteriza a América, vamos conquistar Marte, que foi uma fala do Trump, que ele se empolgou ali atrás, ao lado do filho Barron, né, do presidente, e ele fez do meu coração para todos vocês. Quando ele faz isso, eu até vi ali o astronauta, né, aquele cara que quer voar, quer conquistar o mundo. A CNN e companhia viram Hitler, né? E aí eu já pedi para o Franco preparar aí uma montagem, né? Porque a G1 do Globo já está lá, né? Gesto de Musk gera polêmica durante fala do bilionário, a CNN já está chamando ele de fascista. Mas vamos lá, né? Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris, quer dizer, todo mundo fazendo a saudação nazista, é isso? Ou será que tentam enxergar aquilo que querem só quando interessa, né? Então, eu vou resumir o discurso do Trump, antes da gente entrar nos detalhes, Cauti, da seguinte forma, o título que eu dei na minha coluna da Oeste essa semana: acabou a palhaçada. Para o governo americano, que é focado em resultados agora, que quer entregar uma qualidade de vida melhor para os americanos, uma segurança maior nas fronteiras e uma paz relativa no mundo, acabou a palhaçada. É meritocracia, são dois gêneros e por aí vai. Para a imprensa, começou a palhaçada, né? Agora eles vão ter que ficar na mesma ladainha de sempre, dobrando a aposta e incapazes de compreender o que deu tão errado nesses últimos 4 anos. Eles fizeram isso, insistiram nisso, e está aí o Trump de volta à Casa Branca. Agora eles vão tentar convencer milhões e milhões de pessoas de que colocaram no poder fascistas, nazistas. Boa sorte com essa narrativa ridícula. Trump também prometeu o fim da política de transgêneros nas escolas, uma das principais promessas da campanha de Trump, que quer eliminar políticas relacionadas a questões de gêneros nas escolas, defendendo um retorno às tradições estruturais na educação. Trump disse claramente que há 2 gêneros apenas em seu discurso inaugural. E nós vamos acabar com essa política, essa insanidade de transgêneros, tirar isso tudo das nossas escolas, acabar com essa insanidade. E sempre lembrem, isso é tão fácil que isso vai ser feito amanhã. Nós vamos manter os homens fora dos esportes femininos. Nunca nenhum presidente americano teve que reafirmar algo tão óbvio, mas Trump disse que há só um gênero masculino e feminino. Só. Fabi, sua opinião sobre isso e o que pode mudar? E, na sua opinião, teremos uma certa resistência por parte da turma woke com o fim dessas políticas para transgêneros, ou é algo que a sociedade americana já está aguardando há muito tempo? Eu acho que é uma tendência, mas vai ter essa gritaria. Aliás, nós já estamos acompanhando, eu não sei a força mais, que tem até... Só faltava converter ali, que ficou faltando Soros, né? A família Soros, aí sim. Eu diria que estava mais com força essa parte, principalmente em relação a essa questão de gênero. Mas, gente, é muito óbvio, não é mesmo? É como a gente falou lá no começo, é muito óbvio, biologicamente, homem e mulher, né? Aí depois preferência, isso aí é outra coisa, e outra coisa que não precisa de tanto enfoque como estava dando. Acho que o povo americano deu esse recado, exatamente esse, contra essa agenda, que é uma agenda woke, que tenta dividir as pessoas, e eles votaram contra isso. A grande maioria votou contra isso. Está todo mundo cansado, o mundo está ficando chato, pesado, né? As coisas têm que ser repensadas e pensadas para serem ditas
quando a gente perde muito tempo com esse tipo de coisa, de ter que pensar para não, né, minimizar os danos a alguém. Olha, nós somos adultos, né? E palavras, elas nos fortificam, mesmo quando agride. O certo, o correto é você se levantar com aquilo e pensar e refletir. Então, só voltando assim já ao livre debate e falar em coisas tão óbvias, como o Trump disse na questão de são dois gêneros, quem sabe, né, esse pessoal que está gritando e chorando perceba que tem mais utilidade para todos, né, inclusive para as minorias, se conversarem essa mesma língua que é da prosperidade. Consta, sua opinião sobre esta reafirmação de Trump de que há apenas 2 gêneros e nada mais? Acabou a palhaçada, né? Acabou a palhaçada e vamos proteger as mulheres acima de tudo, né? Foi um tempo aí em que o feminismo lutava para proteger as mulheres. Hoje em dia, o homem acha que é mulher, diz que é mulher, entra no ringue, espanca a mulher e leva o ouro dela, né? Então, o Trump está acabando com essa palhaçada. Mais uma. A agenda woke já vinha, digamos assim, agonizando, né? A vitória do Trump da forma cachapante como foi, a pá de cal, e várias empresas já estão se adaptando e abandonando essa loucura toda que é uma ideologia totalitária de gente insana e que estamos retomando aqui de novo a normalidade, o respeito à ciência, né? XX, XY e por aí vai. Agora, lamento muito dizer, né, que tudo isso que a gente vai analisando aqui e o Trump com essa comemoração, essa celebração impressionante e empolgante que o Tomé Abduch até mostrou lá na arena, tudo isso vai por água abaixo porque aquela entidade mítica que eu adoro, que é melhor do que o especialista da mídia, é o leitor da Folha. O leitor da Folha se manifestou. Trump assemelha-se mais a um falastrão representante de uma potência em declínio, diz o leitor da Folha sobre Donald Trump. Olha, Cauti, eu trago isso aqui como uma pitada de humor até para mostrar o seguinte: eles nada aprenderam, nada esqueceram. Eles vão dobrar a aposta. Eles estão no primeiro dia insistindo que o Elon Musk fez um gesto fascista. Você imagina você ter que ser uma pessoa que finge que viu alguém falar do meu coração a todos vocês, um Hitler, um Mussolini. Você imagina o quão deplorável deve ser a vida de um sujeito desses, para ter esse tipo de trabalho. Então, a imprensa está tomada por gente assim. É uma tristeza isso, né, de certa forma, porque o jornalismo tinha sua relevância, apesar do que eu estava olhando aqui no X agora, né, as contas principais. O Alex Jones, que é uma figura controversa, nem sou muito fã, com mais de 2 milhões de pessoas assistindo. O Daily Wire, do Ben Shapiro, com quase 7 milhões de pessoas assistindo pelo X a inauguração do Trump. A própria conta do Trump, com 20 milhões de pessoas. Então, quem ainda precisa da mídia mainstream, né? Então, de novo, esse pessoal não entendeu nada e vai continuar dobrando a aposta e perdendo. E esse é o lado bom da história. Nós vamos continuar ganhando. Trump prometeu retirar os sigilos de arquivos, não apenas sobre o John Fitzgerald Kennedy, né, a morte de JFK, mas também a morte do assassinato, né? Estão falando do assassinato do ex-presidente americano, do então presidente americano JFK, John Fitzgerald Kennedy, mas também do assassinato, né, do pastor e ativista Martin Luther King, e também sobre outros acontecimentos da história americana, até mesmo sobre a Covid-19, uma medida que é vista como uma tentativa de promover uma transparência e resgatar a fidelidade histórica. As a first step toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the overclassification of government documents, and in the coming days, we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr., and other topics of great public interest. It's all going to be released, Uncle Sam. Qual que é a sua opinião sobre essa medida? Por que um presidente republicano quer entender melhor o que ocorreu há quase 70 anos atrás, né, com a morte, 60 anos atrás, né, com a morte de um presidente e de um pastor que militava pelos direitos dos negros?
Cauti, porque é preciso ter transparência na coisa pública para voltar a confiança do povo nas instituições. O discurso do Kash Patel, que vai assumir o FBI, acho que foi muito sintomático disso, né? É óbvio que nem tudo que o Estado faz precisa vir à luz. A gente não pode ser ingênuo aqui. Eu sei que alguns libertários gostariam que fosse assim, né? Mas CIA e outras instituições, talvez alguns achem que elas mereçam ser fechadas, né? Mas o fato é que nem tudo vai operar 100% à luz, existem segredos de Estado, existem questões de segurança nacional, mas o que o Trump está fazendo, na minha opinião, abrindo certas caixas pretas, é mostrando que, olha, uma elite burocrática, o Deep State, né, esse Estado administrativo, tomou conta do poder há muito tempo, sem accountability, ou seja, sem o devido escrutínio do povo, que é o dono, né, da democracia, é o governo do povo para o povo, e se blindou ali de tal forma que o povo não acredita mais que as instituições existem para servi-lo, mas sim para servir a essa casta, a essa nomenclatura, a essa autocracia. Tanto é que o Biden, no apagar das luzes, ele ajudou muitíssimo nessa percepção ao conceder um perdão a vários membros da sua família, ao Dr. Fauci, na questão da pandemia, ao general Milley e o comitê, a turma do comitê do 6 de janeiro na Câmara, que é a história lá da invasão do Capitólio. Por que ele fez isso? Né? Então, é óbvio que eles estão tentando blindar os seus cúmplices, de certa forma. Tem a questão do Jeffrey Epstein, da lista do pessoal que frequentava aquela ilha satânica, tem as festinhas do P. Diddy e por aí vai. Então, tudo isso também é interligado. É a percepção que o povo tem, não precisa botar chapéu de alumínio, seguir o Alex Jones para acreditar nisso, é a percepção geral que muita gente tem de que as instituições pararam de servir ao povo americano e passaram a proteger uma casta de pedófilos, corruptos, satânicos, irresponsáveis e por aí vai. Né? Então, isso está precisando vir à luz. A gente está precisando fazer um encontro, né, de contas e ter algum grau de justiça. Pela decisão do Biden de perdoar vários, já é difícil até imaginar a justiça sendo feita para alguém como o Dr. Fauci, por exemplo, que merece cá entre nós o devido processo legal, mas, na minha opinião, eventualmente uma prisão por tudo que ele fez. Isso talvez não aconteça, mas o mínimo para restaurar a credibilidade nas instituições é esse momento, esse processo de abrir caixas pretas e trazer mais transparência à coisa pública. Elon Musk disse que a vitória de Trump é só o começo. O empresário sul-africano, apoiador de Trump, classificou a vitória como o início de uma nova era. E vamos fazer a América grande novamente. Musk destacou a importância do governo Trump para revitalizar o setor privado e a inovação tecnológica. E, por sua vez, Trump destacou a importância da valorização dos gênios e disse que Elon Musk é certamente um desses gênios. Consta, esse relacionamento tão intenso, tão, vamos dizer assim, até profícuo, né, e vitorioso entre Trump e Elon Musk. O que você acha dessa união, né, dessa presença cada vez maior de empresários como Musk, como Zuckerberg, como Jeff Bezos, como Tim Cook, né, ou como o CEO do Google, que estavam fisicamente presentes na cerimônia de posse, e o Elon Musk vai se tornar um secretário do governo Trump, ministro do governo Trump. O que você acha da presença desses empresários e, de fato, isso vai ajudar os Estados Unidos a crescer e a inovar cada vez mais? Acredito que sim. O caso do Elon Musk é diferente, porque ele vai participar, como você lembrou, desse DOD, né, desse departamento de desburocratização. O Vivek está fora, porque parece que vai disputar cargo eletivo e tem que se preparar. Mas ele vai tentar dar um choque de gestão, como ele fez, por exemplo, no Twitter, né? Ele vai tentar fazer isso no setor público. É um pouco mais complicado, mas alguma coisa importante ele vai conseguir. Esse otimismo que ele demonstrou quando falou, né, e esse gesto que a mídia está de forma ridícula, não aprende nada, né, associando ao nazismo, isso mostra que ele está acreditando que a América vai decolar. Aliás, ele tem dito que algumas eleições são importantes, outras nem tanto, que essa foi uma eleição que definiu a proteção
da nossa civilização. E que agora a América está pronta para criar o seu futuro. Né? O céu é o limite, Marte talvez seja o limite. Essa turma toda de Big Tech vem junta como os heróis empreendedores que a América sempre admirou. A esquerda tem lá os seus bilionários que abrem as carteiras, assinam cheques e recebem medalha de liberdade, como o George Soros, que ficou rico especulando contra a moeda britânica e por aí vai. Aí não tem problema, né? Agora, esses empreendedores das Big Techs são pessoas que criaram, às vezes, empresas em garagens, que começaram do nada e viraram empresas de 200, 300, 400, 500 bilhões de dólares. Ali, a fortuna daquela turminha ali de Big Tech perto do Trump era de trilhão, né? Tava o Tim Cook, tava o Zuckerberg, o Elon Musk e o Jeff Bezos. Só esses 4 aí já dá trilhão. Né? 200 e pouco um, 200 e pouco outro, 400 bilhão um. Então, é um negócio impressionante. E ele vai enaltecer aqueles que tocam os projetos arriscados com o seu próprio capital ou capital de terceiros, que arriscam e que geram riqueza e emprego, ao contrário do Estado, que muitas vezes serve para criar obstáculos. Então, é uma mudança total de mindset. Outra coisa importante, nesse contexto ainda da economia, além da questão do patriotismo, né, do proteger empregos de americanos, e se preciso for usar tarifas protecionistas contra seus inimigos, é a questão do petróleo, o ouro líquido. Ele falou, we're gonna drill, baby, drill. Quer dizer, acabou essa palhaçada da ideologia dos ecoterroristas, desse grande negócio paralelo que enriqueceu figuras picaretas como Al Gore ao custo de toda uma nação. Então, vamos desenvolver a indústria americana produzindo energia na América e se for o caso, exportando energia para o mundo. Então, acabou a palhaçada também nesse setor. Né? Acabou Greta Thunberg como a grande voz da sabedoria e vamos tocar o barco, vamos tocar a ficha que temos que crescer e gerar emprego. Então, de novo, é uma mudança substancial, não é uma questão de cosmética ou retórica, é uma mudança de essência. A América voltando a ser a América. Pois é, Fabi, o Joe Biden, ele no seu último discurso, um discurso de que ele estava despedida, né, do seu mandato, ele disse que a América está se tornando uma oligarquia, e com isso ele disse que os americanos deveriam prestar atenção nesse ponto. O que você acha? A presença de empresários tão importantes em termos de valor de mercado das empresas e inovação dos seus produtos é uma oligarquia, ou Joe Biden não sabe o que está falando em relação à nova economia americana? Joe Biden sabe o que está falando, né? Ele tem que fazer esse papel. Isso é uma agenda destruir, como o próprio Trump disse, né? A inovação, a tecnologia, colocar os gênios para fora dos Estados Unidos. No Brasil também, infelizmente, isso acontece. Né? No Brasil nós temos aí uma leva de gente, principalmente na área de TI, de tecnologia da informação, que acaba indo para fora, porque não é valorizado por diversos motivos. E eu ouviria, assim, eu já até escuto praticamente o Lula dizer a mesma coisa, ou as mídias nacionais falarem, né, extrema mídia, dos nossos empresários, que também são muito valentes, porque aqui no Brasil tem uma legislação pesada, trabalhista e tributária, então tem que ser muito valente para ser empreendedor no Brasil. E a gente ouve, né, bastante asneira como essa, né, que poderia ser oligopólio, etc., quando, na verdade, não. Então, é uma distopia, né, que foi colocada goela abaixo, mas que agora os americanos parecem rejeitar. E quando eu falo os americanos, o povo, né, o povo sabe a importância desses homens aí que estavam nessa tribuna, que tribuna pesada, né, que PIB gigantesco, quantos bilhões, né, são as pessoas que realmente inovaram, estão fazendo diferença, estão sólidos no mercado e estão olhando para frente. É o próprio Musk que está olhando para frente, e eu ainda estou inconformada de ver a reação tanto da mídia internacional como da mídia nacional, né, que ela vai sempre no vácuo, coisa de várzea, né, já comparando o gesto do Trump mesmo como se fosse um gesto ou fascista ou nazista. Quando ele fala claramente, naquele momento, né, ele fala, meu coração está com vocês, né, ele está tirando do coração e jogando, assim. Gente, é uma cretinice sem tamanho.
né, isso é coisa de gente desonesta. Imaginem, se não houvessem as redes sociais, né, ou o trabalho desses homens, dos quais eu discordo, viu, de muitas coisas deles, por sinal, mas eles mudaram o mundo, né? Hoje as big techs, as redes sociais, o poder que esse pessoal tem de fato. E não tem como impedir, e não tem como tentar antagonizar, fazendo aquela coisa de governança mundial. Tá muito clichê isso, não vai pegar. Fabi, fica com você agora o nosso papo, porque eu tô dando uma olhada aqui no chat, né? E tem muita gente que quer saber, né, nesses últimos minutinhos do nosso Bradock, sobre a primeira-dama Michele Bolsonaro, como ela se vestiu, qual foi sua roupa, como é que foi o seu portamento lá em Washington. Lembrando que ninguém da comitiva brasileira conseguia acessar o Capitólio, porque a cerimônia foi restrita a 600 pessoas. Então, o público esperado era de 250 mil. A comitiva brasileira tinha que ter um lugar especial quando o evento tinha que acontecer ao ar livre e acabaram não conseguindo entrar no Capitólio. Mas Michele Bolsonaro conseguiu participar de alguns eventos de gala ao longo desses 2 dias. O que você achou da Mise, da nossa ex-primeira-dama, e do jeito que ela se comportou nesta viagem nos Estados Unidos? Bom, primeiro vamos deixar bem claro aí, até o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer um tweet, não sei se fala tweet ainda, né, o X, mas acabou de postar no X algo importante, dando esclarecimento a toda a mídia militante que está fazendo um desfavor, né, dizer que o Brasil não foi nada, gente. Eu vou ler um pedaço aqui do que ele disse, que devido, abre aspas aí para o Eduardo Bolsonaro, devido à transferência da cerimônia para a rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, família, Trump e alguns ministros, CEOs de empresas estratégicos e chefes de estados mais próximos puderam participar. Então, ele dá aí, claro, né, ele disse que, então, o restante do pessoal foi transferido, eles foram para esse outro jantar. A Michelle lá não foi com status de chefe de Estado, nem o Eduardo, infelizmente, né? O presidente Bolsonaro, se tivesse ido, ele também não teria esse status, mas talvez a presença dele física significasse até uma ida, né? Quando fosse escolher aí, vem aqui Jair Bolsonaro, porque é um símbolo importante da direita, e a gente vê que o Trump fez questão de deixar em evidência isso. Hoje ele falou falou bastante do governador do Texas, né, nesse sentido. Então, tudo isso é importante. Olha o preço que nós brasileiros estamos pagando. Se fosse o Jair Bolsonaro ali, até essa história que estão menosprezando a família Bolsonaro, seria diferente, eu creio. Eu tenho quase que certeza, convicta aí, de que pelo menos o presidente Bolsonaro estaria, assim, né, entre esses escolhidos, pela importância que tem o Brasil e a América Latina. Então, obrigada, Eduardo, por trazer informação. Mídia, pelo amor de Deus, faça um favor para nós, não nos desinforme, né? Isso aconteceu em relação a ela, né, o estilo dela. Como sempre, Michele, eu já sabia que ela ia na elegância, nada a declarar, né, uma mulher que sabe se comportar, que não nos envergonha, e desde o primeiro momento que foi anunciado que ela substituiria o presidente Bolsonaro, porque foi ela que foi no lugar, o Eduardo já estava convidado, eu saberia que era esse o resultado. Uma costureira brasileira também, né, enaltecendo aí. Acho que vale a pena nós brasileiras sermos representadas por Michele, nada de Janja, porque, meu Deus do céu, você sabe, Caute, que eu pego pesado, ou melhor, eu falo a verdade, né, da Janja, que usa uns kimonos lá, uma coisa horripilante, mas é questão de classe, não de dinheiro. Pois é, depois se o Cláudio conseguir recuperar a foto da Janja no Palácio do Planalto, na rampa do Palácio do Planalto, né, que parece o Vampeta, lá, e depois a gente dá uma olhada. Um dos ultimíssimos atos, até o último ato do presidente Biden na saída da Casa Branca foi perdoar, o perdão presidencial, um indulto, né, basicamente, a brasileira, de uma série de personalidades. O Dr. Anthony Fauci, que ou era melhor, o conselheiro-chefe médico da Casa Branca, o general Mark Milley, que foi o chefe das Forças Armadas Americanas durante a gestão Trump e também durante a gestão Biden, entre outras personalidades. E também para os seus familiares próximos. Biden concedeu a graça presidencial, né, o perdão presidencial
para sua irmã, seu irmão e até mesmo seu cunhado. Um perdão preventivo, porque nenhum deles tinha sido processado, condenado, muito menos investigado, né, até o momento. Primeiramente, como jurista, te pergunto, isso é possível no direito? É razoável? Perdão preventivo? E ponto número 2, o que você achou, e depois também queria saber a opinião do Consta sobre isso, desse perdão preventivo para o cunhado de Joe Biden? Olha, é realmente algo assim que me deixa de boca aberta, ainda mais vindo dos Estados Unidos, né? Eu desconheço indulto preventivo. É algo, a gente tinha no Brasil, agora não temos mais. A gente tinha HC preventivo, que era habeas corpus, quando você tinha iminência de ter uma prisão manifestamente, às vezes até muito injusta, você entrava com esse habeas corpus, que era um papelzinho, que era um contra papelzinho do judiciário. Então, se viesse alguém prender você, falava, não, já tenho isso aqui, o juiz me deu. Mas isso morreu no Brasil ou só está valendo, né, para a parte da esquerda brasileira? Infelizmente, isso é uma verdade. Aí você olha, eu chamaria do quê? Nepotismo? Para mim é mais, né? Porque ele está favorecendo, dando um perdão e já fazendo uma narrativa de que essas pessoas que são próximas, familiares, etc., que pertenceram ao governo, vão ser perseguidas politicamente. Agora, uma coisa é você ser perseguido politicamente, a gente sabe muito bem que isso acontece, e a outra é você ter feito realmente crimes que são passíveis, né, de serem punidos, como é no caso aí do Fauci. Então, eu olho para isso e nessa hora eu falo, ai, Joe Biden, deu inveja, né? Ao contrário, você deve ter ficado com inveja dos nossos juízes, né, que não consideraram, por exemplo, a anistia ou a graça para o Daniel Silveira, dizendo exatamente esse argumento, que era muito pessoalíssimo, né? As coisas vão se ligando, mas eu não sei intrinsecamente como funciona os tribunais nos Estados Unidos. Vejo que tem substância para derrubar uma medida dessas. No entanto, nós sabemos que os americanos cumprem, né, nem vão questionar basicamente ordens dessa maneira aí, porque indulto, né, deve, nos Estados Unidos, ser considerado muito mais sério que no Brasil. Mas tem outros crimes. Espero que esses outros crimes ou coisas novas saia dessa esfera. Aí é uma briga de palavras e de contexto e de força política que a gente vai ver no desenrolar dos dias. Pois é, Costa, a sua opinião sobre esse indulto, esse perdão preventivo, porque a Fabi falava, aqui no Brasil a gente tinha o habeas corpus preventivo, mas era em caso de uma investigação ou de um processo em andamento que podia chegar na prisão. Você já via um ato jurídico de perseguição de uma pessoa, até legitimada, né, uma investigação ou um processo? Nos Estados Unidos não tem nada, zero. Então, por que Biden, na sua opinião, se sentiu no dever de dar um perdão preventivo? E, francamente, como a gente aqui está criticando essa medida, o mundo inteiro está vendo isso, né? Manchar os últimos dias, últimas horas, aliás, últimos minutos do seu mandato, que não foi brilhante, na base do quê, na sua opinião? Por que ele sentiu essa exigência tão grande de acabar com o nome do seu mandato, da honra até, né, do seu mandato presidencial? Para mim, é uma confissão de culpa, né? É uma instituição que existe nos Estados Unidos e que vem sendo abusada, de certa forma. Quero lembrar aqui um certo contexto histórico. A imprensa dizia que o Trump ia utilizar essa prerrogativa para proteger a família, né, como um nepotista, um típico autoritário tribalista. Ele não fez, e quem fez foi o Biden. E deixando essa militância toda da imprensa numa situação constrangedora, né? Eu acho que o Biden claramente não está ligando muito mais para os anais da história. Ele está ligando para proteger a máfia nepotista da sua família, que é toda corrupta. O filho Hunter Biden, um cracudo que ganhava dinheiro usando o nome do pai, ligando para o pai em reuniões de negócio com empresas de energia na China, na Ucrânia, na Rússia. A irmã e o irmão de Joe Biden, que também recolhiam sacolas de dinheiro em nome do irmão. Todos ficaram ricos por conta dessas conexões de um senador que foi senador há 50 anos, depois vice-presidente e presidente. Então é uma família corrupta
ligada à política desde sempre e que está usando e abusando dessa prerrogativa para se proteger e escancarando a corrupção, porque não liga muito para isso, né? As aparências foram para o ralo e agora é uma questão de proteger os seus. O discursinho adotado pelo Joe Biden é o mais patético possível, como todo bom esquerdista, né, com o decálogo de Lenin, aprendeu a acusá-los do que você faz. Então ele diz que está preocupado com o uso, a instrumentalização do Estado pelo Trump para perseguir seus adversários e, portanto, está tendo que proteger a família. Mas é óbvio que é o contrário. O Trump foi perseguido, a casa, o Mar-a-Lago aqui na Flórida foi invadida, o Barron teve seu quarto esmiuçado pelo FBI, né? A família do Trump foi alvo de perseguição e o Trump não tinha dado nenhum tipo de perdão a nenhum membro familiar e aceitou com honradez e firmeza e resiliência toda essa perseguição. O Joe Biden agora não quer que a justiça seja feita e usa então esse instrumento para blindar os seus cúmplices familiares. É disso que se trata. Pois é, Consta, continuando contigo, vamos agora entender um pouco o que aconteceu também para que a gente chegasse até essa posse de hoje. Porque Trump agradeceu no discurso que ele realizou ontem, até o TikTok, dizendo que graças ao TikTok ele conquistou o apoio de jovens eleitores que normalmente votam para o Partido Democrata, né? Então a estratégia de Trump para engajar esse público de jovens eleitores foi fundamental em sua vitória, especialmente esse foco nas redes sociais e com discursos que abordaram temas de interesse das novas gerações. E ele disse que os jovens não são liberals, né? Ou seja, essa esquerda democrata americana. Você concorda com essa visão? E finalmente o Partido Republicano encontrou a forma de conquistar esse público, esse eleitorado mais jovem, mais novo? Acho que sim, acho que até o filho do presidente, o Barron, teve participação e convenceu o pai a fazer vários podcasts, né, entrevistas em podcasts influenciadores importantes que falam com o público mais jovem. O último deles estava lá presente, o Joe Rogan, né, é um caso claro. O Dana White, do UFC, é muito próximo também agora. Veja que a turma de Big Tech estava toda ali em lugar de destaque. O Tim Cook, da Apple, o próprio Mark Zuckerberg, que deu uma guinada agora pró-Trump, né, da Meta, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O Elon Musk já foi um precursor nesse sentido, o Jeff Bezos da Amazon. Então, eu acho que houve sim uma conexão maior com as redes sociais, com o público jovem, para furar essa bolha que não fala mais com o grosso do país, da velha imprensa, né? Veja que no Brasil acontece a mesma coisa, só que o sistema vai lá e censura. Nos Estados Unidos não foram capazes de censurar, em que pese, e o próprio Elon Musk lembrou disso hoje, né, a conta do presidente Trump foi banida do antigo Twitter. Hoje está restabelecida a conta oficial do POTUS, o presidente, 47º presidente dos Estados Unidos, né? Isso mostra a volta do rei, como colocou o Elon Musk. Então, houve sim uma tentativa de censurá-lo, mas ele, repito, aguentou com resiliência, firmeza, deu a volta por cima. A Corte Suprema nos Estados Unidos não foi aparelhada, como foi em alguns países tupiniquins, e isso permitiu ali um grau de segurança maior para o retorno de Jedi, né? A nova esperança, o Império contra-ataca, e o retorno de Jedi, que é o que estamos vendo hoje, na alusão que muita gente fez ao clássico do George Lucas, ele mesmo inspirado num livro muito interessante e clássico também, de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, que fala de uma mitologia comparada. Em quase todas as culturas, nós temos ritos de passagem, nós temos histórias similares. A travessia no deserto, a barriga da baleia, a necessidade de você ir para um purgatório para renascer modificado e salvar a princesa, acordá-la, despertá-la e por aí vai. Salvar a cidade, a própria aventura de Odisseu de volta a Ítaca. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo hoje, né? O retorno do bom senso das pessoas que não aguentavam mais a insanidade woke, a instrumentalização do Estado por uma máfia, por um clã que usou as instituições do governo.
e do Estado para perseguir o seu desafeto, né? A volta de 2 gêneros, ou seja, o respeito à ciência, à biologia, e por aí vai. Então, é o retorno do bom senso. Acho que essa é a tônica, essa é a toada que vai ter esse governo, e claro que não vai ser sem muito chororô, ranger de dentes e novas tentativas de boicote e narrativas de que ele é fascista, de que ele é nazista e blá blá blá, mas isso aí a gente já entendeu que não surte efeito. Pois é, lembrando, a gente não comentou antes que o Biden também concedeu a graça, poucas semanas atrás, perdão a seu próprio filho, né? O Costa lembrou, mas o filho dele, que aí sim ele foi condenado por ter mentido na questão de armas, né? De posse de armas e que usava drogas e que ficou envolvido em vários escândalos internacionais. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.